Honestly, what the f*** are we doing here? What a legend. What a legend. What is stupid action? Just brake tested me. Come on! Yes! No more ready for the rest of the race. Feitoria! Está começando mais um Carreteiro Fórmula 1, episódio de número 20. Isso mesmo, passamos um tempo solitários, longe, tristes, tentando espaço às nossas agendas aturbuladas, mas agora para a Race Week nós voltamos. Estamos aqui, eu, Fanny Weber, o arroaceiro, jornalista de sempre, e ele, o melhor piloto, o melhor gerente de projeto que existe, o pai de simulador, pai de pet e pai de criança, Rodrigo Azevedo. E aí, tudo bem? E aí, Fanny, tudo certo, cara? Finalmente, depois de 15 dias, voltamos e voltamos junto com o GP do Azerbaijão, né? Vamos falar aí dessa corrida marota, vamos falar de mais uma outra coisinha que aconteceu na semana e estrear um quadro novo hoje. Suspense agora, hoje tem um quadro novo. Hoje tem quadro novo, hoje tem muita novidade, Rodrigão. E é por isso que eu vou dar uns assuntos da semana nesse podcast, que é o seguinte, ó. Obviamente, o Grand Prix do Baku e aquela mudança nos treinos livres e no Qualify nessas semanas de Sprint Race. Então tem todos esses assuntos, mais o nosso novo quadrinho para a gente falar aqui no Carreteiro Fórmula 1 número 20. E esse momento que vocês estão pensando, como essa gurizada se mantém de pé, como eles conseguem se alimentar, como eles conseguem ser tão bonitos e elegantes, é porque vocês nos ajudam no Pix, no canal carreteiro@gmail.com. Você pode lá ajudar no nosso Pixão da massa e a gente se manter saudável, se manter feliz, se manter alimentados com aquela dieta balanceada que todo piloto e todo o streameiro de Fórmula 1 tem que ter, né? Nós temos que ter uma dieta balanceada com uma carnezinha, uma verdura, né, uma proteína, tá? Eu não sou nutricionista, né, mas enfim, aí tudo isso. E devo também dizer o seguinte, você não pode nos ajudar dando dinheiro, não pode nos ajudar nos fazendo um faz-me rir, mandando um cento de goiaba. Beleza, tudo bem, acontece. Faz o quê? Vai no canal Carreteiro aqui no YouTube e segue a gente, dá o like, mete o sininho lá para receber as notificações das lives que acontecem, ou no Spotify e nas outras plataformas de áudio possíveis. Lá também, as que tem nota, as que tem like. Se tem nota, a nota é a máxima, é que você tem que dar pelo nosso esforço. E o like, porque, pô, a gente merece um like, né? Entre um sim e um não, a gente merece o sim, certo? Lembrando também que tem um TikTok bacana onde eu posto bobagens e comentários sobre a Fórmula 1, mas assim, essas coisas menos importantes que não entram na pauta do programa. Certo? Agora, Rodrigão, estamos liberados para correr. Nossa nutricionista nos recomendou, inclusive, praticar esses exercícios, né? Cuidar mas com muita parcimônia, com muito talento para não machucar o joelhinho, né? E vamos para ela, e vamos para o bem-vindo ao Baku, bem-vindo ao Azerbaijão, esse lugar maravilhoso, esse misto de castelos e prédios tecnológicos e essa praça square bacana. Mais um circuito de rua, Rodrigão. Ninguém aguenta mais o circuito de rua. E aí? Mais um circuito de rua, mas um circuito de rua com castelo, né, Fanny? Não é qualquer mais circuito bonito de rua, né? Pô. E, na minha humilde opinião, o melhor circuito de rua que tem na Fórmula 1. Uhum. Eu acho que é o melhor também. Eu acho que é o mais rápido. E por aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Tem espaço para ultrapassagem, né? Não é monta o trenzinho e espera alguém bater para ter safety car e ver quem é que sai primeiro do box, né? Então é isso. Monta o trenzinho e vai bater, né? A gente sabe. Isso aí. Não é espera, né? Isso aí, porque assim, o Baku, pô, tem tem um trecho ali meio quadradão, assim, parece aquele GP muito de antigamente lá dos Estados Unidos, de Los Angeles, talvez. Uhum. Que corria a Fórmula Detroit? Indy, pode ser Detroit também, mas enfim, tinha um muito antigo da Fórmula Indy, a Fórmula 1 também andou em algum lá, que é umas curvas meio quadradona, assim. O Baku tem uma parte ali inicial meio quadradona, mas depois tem uma outra parte que é até onde passa pelo castelo e tudo mais, que é mais tem um mix aí com essa parte quadrada, e só tem um trecho que é estreitinho, que é ruim ali, mas enfim,
De 7 metros no total de largura, tá? É entendível porque é onde conecta uma parte do circuito na outra ali e certamente passa por ali para poder passar nessa parte do castelo e Uhum. essa parada toda. Mas, cara, é um circuito que tem muitas alternativas, é um circuito que tem baita de um retão, tem 2 zonas de DRS, tem alternativas e dentro do conceito aí de circuitos de rua que a gente tem na Fórmula 1, na minha humilde opinião, é o melhor de todos. Né? E para ilustrar o que eu falei de ter espaço, essa foto aqui eu acho que ilustra muito bem o espaço aí da reta da largada, da reta dos boxes, né? E, cara, tu vê isso aí, tem circuito antigo que não tem essa largura de Mas é que pista. Por que tu botou essa foto? Por quê, cara? Essa é a foto, aquela da freada errada do Hamilton, Aham. que o Vettel fica em segundo daí, né? Uhum. E o Pérez ganha o Baku, né? Uhum. Traumas, essas Não, traumas. mas Da relargada, né? essa foi uma das vitórias do Pérez em circuito de rua, né? O senhor das Isso. ruas, né? A gente já falou sobre isso na outra corrida que ele venceu. Tem uma coisa que eu vou destacar já que tu falou do Pérez e tal. Uhum. Tem uma coisa engraçada, assim, Baku é um circuito rápido, Baku é uma pista de uma reta longuíssima, como tu falou agora, en passant. Cara, por muito tempo foi a reta mais longa da Fórmula 1, hoje em dia eu não sei se tá? Porque todas as estatísticas e os comentários que eu vi, eles não comparam, eles não tinham Miami ainda para comparar. Então, eu fico na dúvida se é Miami agora ou se é o Azerbaijão. Se não for Miami, é o Azerbaijão. No mínimo é top 2 das retas mais longas da Fórmula 1. Mas tem uma curiosidade muito legal do circuito do Azerbaijão no geral, é que não repetiu o vencedor até agora. Entendeu? Desde que existe, de 2016, se não me engano, quando era chamado ainda de GP da Europa, mesmo que o Azerbaijão não fique bem na Europa, quem venceu de lá para cá, tá? Nico Rosberg, o Daniel Ricciardo, o Hamilton, o Bottas, o Pérez, que é nessa foto que temos aí mostrando, e do ano passado do Verstappen. Então, não repetiu realmente. O que aconteceu e o que repetiu foi o seguinte, são 3 vitórias de Mercedes e 3 vitórias de Red Bull, das 6 vezes que essa corrida foi disputada. Eu acho ainda assim uma estatística legal, uma estatística boa. Pole position aconteceu, né? Inclusive, antes a estatística era quem fazia pole não vencia, mas aí o Bottas fez pole e venceu em 2019, porque 2020 e 2021 não teve. Então, acho um circuito. Tá, reforça o fato que a gente sempre diga assim, um circuito diferente e tal, mas é sim um circuito interessante. É um circuito com essa larga reta, né? Essa reta larga e tal, dá para fazer as ultrapassagens, uma zona de DRS também. Mas a gente tá falando da subida ali do Castelo, que é onde é o trecho estreito. Inclusive o Leclerc bate num qualify, acho que há 2 anos atrás, 2019, uma coisa assim. Bate ali, tipo assim, se o carro bate, bandeira vermelha, não tem o que fazer. É muito estreito. E é muito estreito. É um trechinho de 7 metros, tá? E é o menor trecho da Fórmula 1, tá? É o menor pedaço de pista da Fórmula 1. Inclusive, é uma gambiarra azerbaijana aí, por causa que na teoria tem que ter no mínimo 12, se não me engano. Essa informação de ser o trecho mais estreito eu não sabia. É o trecho mais estreito, porque normalmente isso a FIA exige 12 metros de largura, tá ligado? Normalmente. E aí é um trecho de sempre 7. abrem exceções, né? É daquele jeito, né? É porque eu acho que saiu. Qual é aquela que tem uma ponte? É na China, né? Não, cara, aqui tem uma ponte, não era. Acho que é Singapura mesmo. Sim, é Singapura, isso aí. É Singapura, eu vou tentar botar na tela rapidamente aqui. Inclusive, vou acabar botando na tela antes do GP antes do próprio Azerbaijão.
Azerbaijão, né? É Singapura. Agora eu vi a foto aérea e tem aquelas duas esquinas que se encontram ali que eu me lembro muito bem do F1 Clash, basicamente. Olha só. Todo o meu conhecimento é o F1 Clash. Singapura é o Marina Bay, tá? Só pra deixar claro. Isso, Marina Bay, sim. Uhum. Voltando Deixa eu ver ao Azerbaijão. Mas ali dá pra ver direitinho que ali a volta 9 ali, que tá no mapa, ali é a subida do castelo, tá? Sim. Ali dá pra ver bem direitinho que é tipo uma Sim, é gambiarrice uma na rua. gambiarra assim. ali, tipo que o cara faz assim, pra não precisar dar a volta lá adiante, o cara faz uns 2 metros na contramão ali pra poder entrar na rua, né? Isso, exatamente, É isso aí. exatamente. Por causa que daí todo esse setor, esse final do setor, essa metade do setor 2, né? Uhum. E até a parte que parelha ali no setor 3, tudo isso é o castelo, tá? Uhum. Todo esse buraco, todo esse negócio Isso, no meio é o aquele castelo. negócio do meio onde fica o castelo, exatamente. Então é a gambiarra pra poder passar bem pertinho do castelo. Né? Exatamente. E pra exatamente. daí, para que isso tudo gere fotos que nem essa daqui, né, cara? Que é, cara, as fotos que tu tem ali dessa parte do trecho que passa no castelo é espetacular. Sim, Mas, fantástico. mas enfim, essa parte aí é a parte da pista onde tem uma variação um pouco maior de curvas ali, tudo mais, um pouco diferente, e todo aquele setor 3 ali é pé no fundo praticamente, né? Então, pé no fundo e tentar chegar na leitura lá da distância do DRS sem ninguém na cola, né? Porque senão no fim da reta não tem o que fazer. Né? Então, é mais um ponto aí que assim, estamos esperando essa retomada, mas que daqui a pouco vai ser mais do mesmo em função disso. E, pelo que a gente tem visto aí, não deve aparecer coisas novas em Baku, exceto se confirmar uma possibilidade de a McLaren já colocar alguma coisa nesse GP. Tá? Algumas coisas que eu li aí a semana e vi tudo mais, a maioria está se guardando, né, para Monza, isso, mas a McLaren parece que já ia começar a botar alguma coisa em prática e eu até entendo por quê, né, cara? Porque esse início de temporada deles está horrível. Meu Né? Deus, né? Exatamente. Então, eu lembro de ter visto isso num vídeo, né, enfim, um dos vídeos aí do YouTube que eu costumo seguir o canal aí e tudo mais, e era os figurões lá da McLaren deixando a entender assim que não iam esperar não, que podia já ter novidades em Baku, mas nada confirmado também, né? A gente sabe que isso aí tudo é rumor até que bote os carros na pista e confirme que teve alguma alteração, né? Isso também às vezes pode ser só para botar tirar a pressão e botar a pressão para outro lado, né? Também. Porque também assim, tá, a McLaren tá horrível, mas a Alpine tem muito a provar também. Pô. Né? Então assim, a Alpine precisando provar bastante, até porque, tem 2 DNF na corrida anterior, na Austrália, então são equipes que disputam, né? Tem uma mudança para acontecer agora na AlphaTauri também, porque vai sair o diretor lá. Então é o seguinte, tem essas equipes de trás para baixo, assim, elas estão se movimentando, e nem que seja fazendo aquela movimentação sem bola, assim, sabe? Que é só para enganar o adversário, assim. E eles estão nesse ritmo, assim. E, bom, a McLaren, até porque a gente é fãs, né? A gente urge uma mudança, né? Urge uma atualização, urge um milagre. A gente não aguenta mais ver a McLaren passar vergonha, entendeu? A pulseira do meu relógio é laranja, em homenagem à McLaren. Tô brincando, não é só a única que eu tenho. Mas, enfim, sabe, como estamos sofrendo, assim, o povo não aguenta mais sofrer com a McLaren, entendeu? Não aguenta mais. É incrível a situação da McLaren. Parece aquele torcedor de futebol que tá com um time na segunda divisão e começa a ver que não vai subir naquele ano. E nada mais, sabe? Tipo assim, que não tem o que fazer, sabe? Tipo, é incrível. A McLaren, meu Deus do céu. E outra coisa, né? Porque outra coisa que acontece, que atrapalha essas equipes que eram para ser de médio escalão e não estão conseguindo, é que como tem muita equipe disputando pela ponta, exceto a Red Bull, né?
mas Sim. que não. A Red Bull tá na ponta. Sim, Mas sim, tem mas muita até 2019 eram 2, daí depois eram Isso. 13 e esse ano já é 4. Mas do segundo ao sexto, ao sexto, do segundo ao sétimo lugar, segundo e oitavo lugar, né? Quase a zona de pontuação toda, tirando o primeiro lugar, o nono e o décimo. Ali é disputado por Mercedes, por Ferrari, por Aston Martin e pela Red Bull, porque tem o Checo, né? Então são 4 equipes disputando todas as pontuações, sabe? Sim. Os lugares de ponto. Então é muito difícil os caras, a Williams, que pode fazer alguns qualify bons, não sei o que, ficar em nono e décimo é um sacrifício. Daí se fica em nono o Albon, que é o que tem mais, sei lá, coordenação da Williams, daí já reduz, fica só um espaço para 2 Alpine, 2 McLaren, né? 2, sei lá, outros carros, 2 AlphaTauri, 2 Alfa Romeo com o Bottas, né? Então a concorrência para para saber quem dessas equipes vai ser a equipe de fundo de poço e quem dessas equipes são as equipes que vão disputar pela média posição, mas o fundo de poço Não é isso fundo de isso grid, é fundo de poço, né? é fundo de poço, mas o fundo de poço da Fórmula 1, cara, ele tá bem raso, tá? Essa troca de posição atrás ali, eu acho que vai acontecer bastante, entendeu? A Sim, briga sim. no final do grid, ela vai ser bem, principalmente em questão de pontuação, ela vai ser bem intensa, tá? Eu acho que a disputa dos primeiros lugares até não vão ser tão intensas quanto as disputas no final, que tem muita equipe ruim, entendeu? Não, e para desespero da McLaren, ainda a Williams deu uma reagida nesse início de ano, né? Deu aquela. Sim, a Williams, o álbum tá, cara, né? o álbum tá, tipo, lindo, entendeu? Sabe? Sim, sim. O álbum tá fazendo. E o Sargent não é, apesar de americano, que, né, histórico de Fórmula 1. Não é o novo Latifi, né? Não é lá. Não é nem um pouco. A gente não é até nem um ponderou pouco. que poderia ser, né? Que fizeram todo aquele esforço para botar ele na Fórmula 1, porque, enfim, querem conquistar o mercado dos Estados Unidos e ele é americano, aquela coisa toda. Mas, cara, nessas 3 primeiras corridas aí ele se mostrou que de bobo não tem nada, de bobo só tem a cara, né? O povo não é bobo, abaixo a McLaren ruim. Cara, enfim, mas Baku, o legal do Baku, porque como é essas coisas de... É uma pista diferente, a pista Vertalha e tal, ela vai ter muita adrenalina para fazer essa modificação de grid. Torço para que como eu posso dizer assim, eu torço que o charme de Baku seja mantido, entendeu? Então eu torço para que nenhum dos pilotos que já venceram vença. Boa. Tá. Ótimo. Então, dos que estão no grid, Verstappen e Pérez não podem vencer, na minha teoria, né? Hamilton e Bottas não podem vencer. Então, sobra um rapaz aí, um espanholzinho aí. Pode ser. Eu ia dizer, cara, pode dar. Eu pensei no espanhol e pensei num outro inglês também que tá. Bom, tem um outro. Com certeza tu não pensou no canadense, né? Com certeza não pensei no canadense e nem no monegasco. E nem no monegasco. O canadense é que, como a gente não fala a nacionalidade do Lance Stroll com frequência, eu tenho que dizer, o canadense é o Lance Stroll, né? Stroll, isso aí. Exatamente. E também o Leclerc também não, né? Porque não por causa dele, por causa do carro, né? Exatamente. E o outro espanhol, que é o Sainz, né? A gente debate semana a semana que ele tá cada vez mais um peso morto na Fórmula 1. Isso aí. Esse aí é o... Como tu falou esses dias, né? Não é nem o segundo melhor espanhol do grid, né? Sendo que só tem 2, né? Exatamente, tá terrível. Mas já que a gente começou a falar no que pode acontecer na corrida neste final de semana e tal, e eu queria falar do assunto do sprint, porque eu acho que é um assunto que dá bastante pano para manga, inclusive se Baku merecia receber no sprint, né? Temos um novo formato de final de semana, Rodrigão. Olha aí. O que muda no sprint, na Sprint Week, né? Com as mudanças na Race Week que tem sprint e
Vamos ver, então, escolhi fotos bacanas, uma foto da Williams ali para mostrar. Agora estamos com essa foto da Red Bull com a McLaren, não, com a Ferrari no fundo. Agora, Rodrigão, eu vou te explicar como é que mudou e daí tu vai tecer um concorda ou não sobre isso, ó. Agora tem 2 qualifies no final de semana com sprint, tá? Sexta-feira abre com o TL, que não tem mais número, pois é só um TL, né? Que é o treino livre. Daí, vamos para o Qualify. Esse Qualify Ainda na é sexta. na sexta-feira, exato. Esse Qualify no segundo turno é para o Grand Prix, para a corrida. Daí, no sábado, tu faz o quê? Tu faz um Qualify no primeiro turno para sprint e no segundo turno tu corre na sprint, né? Uhum. Então, já temos aqui, ó, no sábado, na sexta às 8 da manhã, já tem um qualify já para a corrida. No sábado às 8 da manhã já tem uma corrida, né? Eu nem vou falar antes, porque, né, meu Deus, se eu acordar às 4 da manhã para ver maluco fazendo qualify para sprint. Daí, né, às 4 da manhã, sei lá, acho que é 5 da manhã, os caras fazem uns qualify do sprint. Daí, essa é a ordem do qualify do sprint. Os caras correm com o sprint. Daí, os 8 primeiros pontuam, né? Daí, independente de quem vencer essa bosta, tá? Vai pra corrida com aquele qualify da sexta-feira. Ou seja, um treino, 2 qualifies, certo? Eu nem pesquisei como é que vai ser a ciranda de pneu nisso aí, né? Uhum. Né? Acho que nem muda nada, porque senão eu teria visto notícia. Mas hoje eu acho que a gente vai ver problema com o pneu. 2 qualifies que gastam pneu legal e 2 corridas, né? Uma sprint, né? Uma meia maratona e uma maratona. Rodrigo Azevedo, numa pista de rua, Rodrigo Azevedo. E aí, quero saber a opinião profissional. Muito mais da opinião, eu tenho uma pergunta, cara. Pra quê? Pra manter a galera atenta, né? Pra que 2 qualify, cara? Não faz sentido. Cara, assim, ó, a única explicação que eu vejo pra ter 2 qualify, a única explicação que eu vejo, é aquela treta de que o pole não é pole, daí vence qualify, não vale, não vale vitória. Esse é sprint, não vale pole. Vence a sprint, não vale como vitória no currículo. Se venceu a sprint, largou na pole no domingo, não vale como pole, vale a pole que fez lá no qualify. Cara, a única explicação que eu vejo os caras reclamando e enchendo o saco por causa disso. Não faz sentido, não tem porquê ter. Perde toda a graça, digamos assim, né, cara? Cara, podia inventar assim, ó, sei lá, nem na Stock Car, ou em alguma outra categoria ali que os 10 primeiros fazem um grid invertido, por exemplo. Ia dar mais emoção. Agora, porra, 2 qualify, cara, não faz sentido, meu. Não faz. E aí tu vai olhar a cronologia do troço, meu. O qualify da sexta é pro domingo, daí sábado tu faz um outro quali pra correr logo depois. E, cara, não. Então, assim... Eu tenho muitas dúvidas, tá? Claro. E eu vou aprofundar elas, porque a gente daí vai poder tecer as críticas. E até para botar junto aí no debate, enfim, no pensamento, quando eu vi que tinha isso, uma das coisas que eu pensei também foi em pneu, tá? E não pesquisei a mesma coisa, fiquei dia atrás, não deu tempo, e eu não imagino que consigam fazer isso sem adicionar jogo de pneu pro outro quali. Tá? Eu acho que pelo menos, sei lá, 2 jogos a mais para esse quali, ou pelo menos um. Nem que, sei lá, o quali da sprint, tu tem um jogo a mais para fazer e pode largar com ele na sprint, não sei. Alguma coisa a mais vai ter que ter. Acho que sim também. Acho que vai ter. Acho que é esse lance, porque, cara, sabe,
Ou tu, tipo assim, tu separa um jogo de pneu para fazer sprint, o qualify e o sprint, né? Isso. Do sprint. Assim, para estatística, eu acho que faz sentido, tá? Para estatística, né? Porque é exatamente esse negócio, pô. O cara é pole sem ser pole, e sem ser pole, e o cara vence a sprint que não vale corrida. Acho, pô, sei lá, espero que o maluco que faça a pole no Qualify no Qualify da sprint ganhe também metade de um pneuzinho para exibir em casa, assim, né? Se o cara recebe ou tipo assim, o cara que corre na sprint, o cara faz pole na sprint, sino do pneu, o cara ganha o pneu da pole da corrida, o cara ganha um pneu vermelho, banda vermelha, né? E o cara ganha um banda branca, assim, então, tá ligado? Pelo menos para dizer assim que tá, é um sprint diferente. Sim, eu entendo o que faz as pessoas, o que faz essa mudança, né? É a mudança tipo assim, ó, para tu manter o povo que tá no evento engajado em todo o evento, né? Porque o cara vai na Sim. sexta-feira, ele já vê um qualify. Sim. Né? O treino livre, porque o treino livre é tipo, sabe, é mais tedioso que jogo de beisebol, assim. Sim. Mas o qualify tem alguma coisa. Até porque, assim, né, pra levar a gente na sexta-feira pro troço, né, Isso. em horário normal, digamos assim, é coisa pra turista e pra rico, né? Não que a Fórmula 1 não seja pra rico, mas a Fórmula 1, sim, leva muita gente normal pro circuito, até porque a quantidade de gente que cabe em arquibancadas de um circuito... Não, e essa faz não, sentido eu isso. não me engano, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que Azerbaijão não é corrida de F2. A pesquisar. Vou fazer a pesquisa aqui. pesquisar, Vou fazer a pesquisa aqui. Mas eu acho que não é corrida de F2. E daí, porque assim, ó, se tem corrida da F2, não. Esses pau no cu vão correr também. Vai. Então, tipo assim, normalmente, porque daí normalmente o cara corre, o F2 corre, e corre de hoje a dia 29, ou seja, está tendo sábado acaba. É possível Então, tipo que hoje assim, esteja no Qualify. Aliás, hoje treino nos livre, treinos, Qualify amanhã, sábado corre. e daí, bom, minha teoria foi toda para os diabos agora, porque Miami não tem no F2, mas o Baku tem. Então, porque daí, porque, tipo, em Interlagos tem a Porsche Cup, que sempre tem e tal. Então, é um atrativo para quem tá lá, entendeu? Agora, o atrativo que tem lá tem F2 ainda, né? Não sei. Eu acho que o Azerbaijão na Sprint Race tá errado, tá? Acho que não tinha que ter Sprint Race no Azerbaijão. Acho que podia ser outra pista com o Azerbaijão. Podia ter sido, quer botar outra pista com Sprint Race, que eu acho Melbourne anterior muito mais sprint raceável do que Baku. Acho Baku veloz, tudo mais, mas os trechos de lenta são trechos de lenta. Sim. E acho uma pista que sempre dá acidente, né? Não que Melbourne não dê acidente, né? Mas eu acho que dá muito acidente. E, cara, o excesso de acidente com uma sprint race torna o evento uma chatice, né? Porque daí tu vai arriscar alguma coisa, sabe? O príncipe da Astúrias, tu acha que ele vai arriscar alguma coisa? Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai entregar tudo no Qualify e tentar pegar uma pole no Qualify da sprint para pegar uma pole na sprint e nessa sprint tentar sair na frente, entendeu? Sim. Cara, é isso que ele vai fazer. Circuito para sprint, pra mim, teria que ser os circuitos com mais alternativas, mais possibilidades, assim, sabe? E eu acho que é por isso que Interlagos ali faz tanto sucesso, né? Enfim, estamos falando aí de Interlagos, estamos falando de Silverstone, né? Circuitos que tem possibilidades assim mesmo. Até o Circuito das Américas, cara. Sim, puxa. Tu tem, eu acho que tu tem opções assim, e não no caso de Baku, que, cara, beleza, é o melhor circuito de rua, mas ainda é um circuito de rua, né? E aí já resume que não, né? Não devia nem estar na Fórmula 1, mas
Já que está, então, pelo menos o sprint deixa para os circuitos de verdade. Né? Eu não sei como é que é da perspectiva de público, né? Uhum. Porque vamos pensar aqui com a cabeça futebolística, né? Quando o cara assistia jogo de futebol no Maracanã antigo, no próprio Estádio Olímpico, que a gente é de Porto Alegre, tem essa referência, né? Com que tem estádios com pista atlética, né? A experiência de ver futebol é outra, né? Porque tu tá muito mais distante do campo e tal. E agora que tu vê nessas novas arenas, tu vê muito mais perto. Acho que talvez, né, com grandes, obviamente, sabendo de grandes diferenças de proporção de esporte e tudo mais, mas acho que ver uma corrida de rua deve ser uma experiência muito mais próxima do que de um circuito normal, tá? Então, acho que o circuito de rua ele é atrativo por causa disso também, tá? Tô tentando pensar aqui com a cabeça de maluco da FIA, de maluco da Liberty Media, né? Sim, sim. E de público que tem acesso a esses eventos. Então, acho que para o público o circuito de rua ele é interessante. Mas eu acho que tu tem que criar outras alternativas de interesse que não seja esse. Não me surpreenderia a gente ter uma largada de 14 carros. Imagina se as duas Haas bate, uma Alpine e uma Williams. E mais uma sua escolha. Mas é que provavelmente são essas, né? Não. As Alpine se acham de novo. Mas duas Haas, super plausível. Uma das Alpine, não precisa nem ser todas, tá? Uma das Alpha Tauri, né? Provavelmente a do Tsunoda. Já tem 4 carros a menos. Dos 20. Então tu já faz... Cara, se os loucos batem na Sprint Race, tem tempo hábil para arrumar o carro? Pode arrumar o carro? Pode. Também é outra pergunta. Pode, mas, cara, depende muito do problema, né? Pode arrumar o carro? Não, mas a pergunta é essa. Pode arrumar o carro? Não é parque fechado? Não sei. Entendeu? Não sei, mas então é o seguinte, não duvido. Se a Haas bate os carros, eu duvido que consiga botar o carro para correr no outro dia. Sim. Assim, simplesmente eu duvido. Por causa do budget. Entendeu? Não, e o próprio circuito de rua, pelo muro a batida é mais agressiva. Pelo muro ser na pista ali mesmo, não tem área de escape, não tem nada para diminuir, a batida acaba sendo mais destrutiva, assim, né? Então, seria muito difícil o tempo para montar tudo de novo para outro dia. Então faz sentido. Isso eu não tinha nem pensado nisso. Então, é uma coisa que daqui a pouco tem uma largada aí com 14 carros, como tu falou, e aí pro ano que vem provavelmente não tem sprint em circuito de rua de novo. Não torço para isso, mas é uma possibilidade. Não. E eu vou dar mais uma possibilidade aqui, porque, na verdade, não é mais uma possibilidade, é uma preocupação, assim, ó. Porque eles fazem o TL no primeiro turno. Daí, no segundo turno, eles já fazem um Qualify, na sexta-feira. Daí, no primeiro turno do sábado, eles fazem um Qualify de novo. E no segundo turno, eles fazem uma corrida, mesmo que seja uma meia maratona. Eu sei que o Azerbaijão não tem tanta variação de temperatura, tá? Mas também não é, sabe? Sim, ainda assim são horários diferentes. Se tu faz teu treino num horário, tu faz um Qualify num horário. Depois tu faz um Qualify num outro horário e tu faz a corrida no horário do primeiro Qualify. Cara, um maluco que vai acertar esse carro, parabéns pra ele, né? E outra coisa, né? Mais outra coisa. Sim. Tu faz um Qualify. Eu só tenho questões. E a gente só vai saber essas perguntas, essas respostas no próximo programa. Porque a gente precisa ver o final de semana acontecendo. Mas outra pergunta é a seguinte. Tu termina o Qualify. O primeiro Qualify, o do Grand Prix. Tu vai pro segundo Qualify. Como é que funciona esse sistema? Tu não pode mexer no carro? É o mesmo acerto. Então tu faz o TL e o acerto Qualify, ou tu pode mexer no carro para, tipo assim, sei lá, minha Williams,
Não sei, tipo assim, a gente fez uma cagada muito grande no carro do Tcheco. Uhum. A gente pode ajustar o carro por qualify do sprint? Tá ligado? Entendeu a minha pergunta? É uma Sim, pergunta sim, sim. honesta. Não. Entendi, Entendeu? não tem resposta. Claro, eu sei. Não, isso exatamente. E daí, tipo assim, pô, porque daí é isso, né? Se o cara acerta muito no qualify do Grand Prix, Uhum. o cara pode ficar assim tranquilo, pô, relaxei. Mas daí vai lá, sei lá, o maluco da equipe que tá logo atrás pensa assim, ó, pô, mas se eu apertar mais parafuso, hein? E daí quando vê o cara faz uma diferença muito grande. E daí o cara faz um ótimo qualify do sprint. Mas o teu carro acertado pro qualify também, né? Sim, Daí tu vai pra corrida do sprint e toma pau. sim. Mas na corrida do GP, bom, se o esquema é tédio, não vai ter, porque Altos e se o baixos. esquema é combater tédio aqui, não vai ter, porque é uma montanha russa de emoção, né? Tipo, nem os malucos do paddock devem saber o que vai acontecer. Enfim. E essa situação de corrida é diferente também, né? Porque, enfim, o sprint é bem mais curta, né? Não tem parada no box? Não para no box para, enfim, fazer, não faz pit para troca de pneus e tudo mais. Mas em tese o acerto de sprint da corrida seria o mesmo, né? Em Uhum. tese o acerto dos qualify seria o mesmo. E pelo menos os dois qualify e depois as duas sprint, né? E depois as duas corridas, né? Se fosse um quali, uma corrida, uma corrida, poderia ter alguma treta nesse sentido aí, né? Mas tem um treino a menos para acertar. Aliás, 2 treinos a menos, tem um só TL para acertar, né? Uhum. E eu não sei como é que é essa regra, se pode mexer depois, fez o quali da sprint e realmente não pode mais mexer, né? Não, é outra coisa pra gente pesquisar, isso aí é a parte dos pneus. Não fizemos o tema de casa essa semana, Não, então. não é nem, não, mas não é uma questão de tema de casa aqui. Aqui é uma questão de tipo assim, eu tenho certeza que tá os malucos lendo o regulamento agora, feito o regulamento que saiu há uma semana atrás. Né? Nem isso, menos de semana, sabe? Se o cara da Haas não sabe ler, não tem leitura dinâmica, Ferrou. eu tô já pressentindo que a McLaren vai se ferrar nesse final de semana, porque ela se deu muito bem na Austrália, né? Uhum. Tô sentindo que a McLaren, assim, ó, tipo, Piastri, assim, vai, tipo assim, porra, pontuei, agora vou meter uma volta rápida, ele vai bater no Qualify. Agora eu se consagro. Exatamente, ele vai bater no Qualify, tá ligado? Agora eu só tenho que saber qual dos Qualify ele vai bater para o carro não nem entrar na pista. Bom, aí a desgraça completa pra McLaren, né? Não consegui botar os dois carros no GP. Não faz tempo que uma equipe não larga, né? Uhum. Faz tempo que uma equipe não larga, né? Pelo menos largar. Eu não sei qual foi a última vez que aconteceu de uma equipe não largar com nenhum carro. Talvez naquele GP. Não, mas nem de largar com o carro. Tipo assim, esse carro não vai largar. Eu acho que, 2018, não tenho lembrança, assim. Que era tipo assim, o carro de alguém quebrou e não conseguiu botar. Tempo. Não sei. Agora, de 2 carros da mesma equipe, talvez lá no GP dos Estados Unidos, aquele, mas aí foi mais com protesto, não foi nem com problema de batida ou não conseguir. Não sei, mas é uma possibilidade. Cara, agora tu botou o terror na casa. Não, eu vim aqui pra avacalhar. Eu não vim aqui pra ter uma situação feliz. Eu sou pessimista, entendeu? Esse é o meu trabalho. Enfim, essas são todas as minhas questões com o sprint, todas as minhas dúvidas com o sprint, na verdade, são mais dúvidas que questões. São questões porque são dúvidas, na verdade. Sim. Então, essa é um negócio assim. E são coisas para nossa audiência, para a gente ficar atento, para poder pensar nas respostas e nas coisas que vão acontecer. E se der um desastre, a gente previu. Se não der um desastre, eles podem mandar um chupa pra gente, porque pra mim assim, ó, se for botar em percentuais, assim, não tá 50-50, tá?
a chance de dar um desastre tá maior. Olha, tá no mínimo 60-40. Essa é a minha leitura. Pode ser, porque a questão da sprint, né, cara, e aí depende daquele ponto que tu falou antes, né, do quanto vão arriscar, né, Uhum. e quem tem menos a perder arrisca mais, né, então é mais um argumento para essa galera aí que tu falou, de Haas, McLaren, sei lá, Alfa, Tauri, Alpine, não, enfim, arriscar por querer se consagrar aí na sprint dá problema. Nisso que tu falou, é um evento terrível pro Max Verstappen, né? Pô, É um evento terrível, porque é ele o que menos é favorecido sim. com uma situação que se for fora do comum, assim, né? Sim, ele é o que tem menos interesse em que aconteça esse tipo Emoção. de coisa. Emoção, exatamente. Que saia do padrão, né? Até porque, enfim, cara, tem acidente, daí já tem safety car, quando não tem bandeira vermelha, e aí é relargada, e aí todo mundo encosta nele, e a gente sabe que a Red Bull é questão de tempo só com a corrida rolando para se distanciar, né? E no momento que fica parando, fica juntando grid, aquela coisa toda, é péssimo para ele, né? Mas se alguma Red Bull vencer essa corrida, vai ser o Checo, porque é circuito de rua, né? Tem essa, né? O Checo da Red Bull, da sua Red Bull, é o favorito, né? Bom, essa então é nossas observações com os queridos sprint e Baku. E agora, Rodrigão, a gente vai para o nosso momento fofoquinha, né? Agora é o quadro novo do programa, né? O quadro novo é o Fofoca da Semana, é isso? Exatamente. Inventei agora o nome. Fofocalizando, né? Vamos para nossa fofocalizanda. O que rolou, Ivan? Fala aí para nós o que teve de fofoca essa semana. Cara, eu tava aqui para trazer uma piada, tá? Eu tava aqui para trazer, assim, um quadro de humor, assim, uma coisa assim, não tem como isso ser verdade, sabe? Não tem como isso, da mesma forma que tá meio mal encaixada essa imagem no teu negócio aí, não tem como ser verdade, assim. Cara, o boato, Rodrigão, é o seguinte, temos um novo amor no paddock, temos um Tainando, né? Taylor Swift e Fernando Alonso, esse é a fofoca, esse é o, né? Pô, será que Taylor Swift e Fernando Alonso estão juntos? Será que eles estão se conhecendo melhor? Será que eles estão amando? Nem que seja amando do diabo? Não sabemos. Mas é o seguinte, ó. O que aconteceu é o seguinte, ó. A internet ela ficou completamente doida com essa possibilidade. 3 semanas sem corrida é muito para a internet. Sabe completamente disso. Então surge esse boato que o Fernando Alonso estaria saindo com a Taylor Swift. Quem é a Taylor Swift? Os mais antigos nos perguntam. E eu respondo, Taylor Swift é uma cantora norte-americana, se eu não me engano. E ela tem muito sucesso, fez muito sucesso entre os jovens e está em turnê agora com o The Eras Tour. Ela foi muito popular durante um tempo atrás porque ela foi psicologicamente não muito popular. Ela foi, como eu posso dizer, teve uma comoção ao redor dela, porque ela foi psicologicamente abusada pelo empresário dela durante muito tempo e ela não tinha direito das músicas, era um contrato abusivo lá. Então até relançou os grandes trabalhos dela, inclusive em 1989 o álbum de Shake It Off. A internet aí começou, então, ela começou a estar em turnê e tal, e ela terminou o relacionamento com o antigo namorado dela. Enquanto isso, o Fernando Alonso termina seu relacionamento também. E, aparentemente, no Tumblr surge essa hipótese. Só que ela sai do controle, Rodrigão. Simplesmente sai do controle. Porque não existe foto. Certo? Não existe uma imagem assim, eles estão, sabe... eles são, pra galera dizer assim, não, eles são só amigos. Não, eles estão saindo. Não existe essa foto, não existe essa imagem. Não existe. E daí eu tô aqui pronto, eu tava pronto para dizer hoje, que é o seguinte, a grande bobagem divertida, assim. Uma grande coisa engraçada. Pô, o Fernando Alonso
ele usa muito TikTok, né? Claro, com Uhum. profissional, assim, não amador, assim, tem uma equipe que cuida. E daí tem um vídeo dele sentadinho numa cadeira, assim, com a roupa de piloto, com o macacão de piloto, mexendo no celular aqui e tocando uma música da Taylor Swift. Né? E ele olha pra câmera e dá, tipo, sabe aquela piscadinha curta, assim? Tá ligado? Uhum. E esse é o TikTok. E a brincadeira... Porque a grande brincadeira é o seguinte. A Taylor Swift tem uma música chamada Anti-Hero. Uhum. Anti-herói. Uhum. E na temporada do Drive to Survive, o Fernando Alonso diz que é um anti-herói. Uhum. Diz que gosta de ser esse personagem do anti-herói. Uhum. Diz que nasceu, que na Fórmula 1, esse grande teatro da Fórmula 1, cada um tem um personagem, cada um faz uma coisa, ele está muito bem com o personagem ser um anti-herói. Ah, eu sou o anti-herói. A Fórmula 1 precisa desse tipo de arquétipo. Eu sou esse cara desse arquétipo. Então, a Fórmula 1 está nesse evento, nessa pegada. E eu estava pronto para dizer o seguinte, ó, engraçado, pô, tá piada, ou será que não e tal. Ganhou vida, movimentou, legal, nos trouxe entretenimento. Mas daí hoje, o Fernando Alonso, já que está em Baku, lá, papapá, é perguntado, né, para um repórter da Sky Sports. E esse repórter pergunta, tá, esse negócio com a Taylor Swift e tal, e ele diz, não vou comentar. Se rindo, assim, mas, não vou comentar e tal. E ele, não sei o quê, daí ele fala assim, já te dei a resposta, não vou comentar. Tal, porque a internet não vou comentar. Mas fala se rindo, assim, sabe? Fala do tipo assim, Sim. Achando engraçado. Tô gostando da atenção, sabe? Mas não vou comentar, tipo assim, putz. E eu não sei se, não vou comentar, por isso, não tem nada, não vou comentar porque a gente não combinou se ia comentar ou não vou comentar porque eu não sei guardar segredos, sabe? Sim. Ou não vou comentar só porque isso é uma grande bobagem. Porque ele falou assim, não vou comentar e tal, porque, pô, Baku já é uma pista super difícil e tal, a gente tem que estar muito focado nisso e tal. Daí vem a nossa Brasil, Mariana Becker. E faz a pergunta também, né? E a Mari Becker, ela tem a vantagem que ela consegue se comunicar em italiano, espanhol, várias línguas com o Fernando. Além de ser super carismática. Além de ser talentosíssima e tal. E daí a Mariana Becker, ela pergunta, eu acho que ela pergunta em inglês e ele responde em espanhol. Que assim, porque Swift é também o nome da marcha, né? Do negocinho da marcha. Sim. Então ela faz uma... mas daí ela faz essa piada, né? O que é mais... não me lembro o que é, mas é tipo assim, o que é mais difícil ser em Baku? É Swift ou Shift? E daí ele fala assim, não vou comentar e tal, blá, blá, blá. Mas ele responde em espanhol. E daí ela fala assim, mas tem que admitir que a pergunta foi boa. Não, não, foi boa, foi feito de uma forma muito inteligente, mas mesmo assim eu não vou comentar e tal. Então, o negar do Fernando Alonso, já diria Galvão, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Sabe? Estão deixando a gente sonhar, então. Porque não faz sentido, tá? Não faz sentido. E eu não sei se tu sabe, Rodrigão, mas eu sou meio fanático por pesquisa mangola, assim. Quanto mais inútil, mais idiota a parada, mais forte é a minha pesquisa. E assim, não é a Taylor Swift, o Fernando Alonso 41 anos, a Taylor Swift tem 33. É uma diferença de idade considerável, mas aí sim vem a minha pesquisa, não é inédita. Pois a Taylor Swift já namorou o Jake Gyllenhaal. Inclusive, tem um álbum inteiro de música falando mal dele, né? E tal. Não sei se é mal, porque eu também não sou tão fã ao ponto de saber se é mal ou não, mas tem citando ele, com certeza. E o Jake Gyllenhaal atualmente tem 42. Então ele é um ano mais velho que o... Então essa diferença de idade para Taylor Swift não é novidade. Não é problema. Não é novidade. E agora vem a última coisa que eu vou falar dessa parte para dar espaço, sim, mas é para tu ver como eu tava com informação. Como eu tava municiado, que é o seguinte. Ela que namorou muitos músicos, muitos atores, principalmente atores,
muita gente que interpretou pessoas fazendo grandes feitos. Jake Gyllenhaal interpretou não sei quem, interpretou, nem lembro todos os atores que ela namorou, mas gente que supostamente interpreta pessoas que fazem grandes feitos. Interpreta heróis, anti-heróis, vilões, Será que ela cansou de namorar alguém que finge ser alguma coisa e finalmente está tentando conhecer alguém que realmente faz alguma coisa? Porque ele não finge que corre a 300 por hora num carro. Ele, de fato, corre a 300 por hora no carro. Ele não finge ou interpreta um personagem de bicampeão mundial. Ele, de fato, é um bicampeão mundial. Então, chipo, como diz os jovens, chipo demais. Acho que ela merece essa alegria. Entendeu? E é um bom momento para trazer o Fernando Alonso mais ainda pro light side, entendeu? Tipo, ele tá nesse caminho de redenção, né? Então, porra, Fernando Alonso vindo pro light side. Então, porra, acho interessante, não sei o que tu tem para comentar sobre isso. Eu sei que eu gastei a pauta, mas enfim. Cara, eu não tenho muito a agregar nessa pauta. Eu queria muito mais era ouvir tu contando essa história, porque, enfim, obviamente já tinha me informado sobre a história, mas tu contando é espetacular, cara. É muito bom. E justamente porque eu sabia que tu tinha feito a pesquisa, cara. E essa parte, como tu disse, de fazer pesquisa de assuntos inúteis, cara, sempre vem alguma coisa assim, cara. Tu me dizer que ela já namorou um cara que tem a idade do Alonso também, que não seria novidade, cara. Aí matou a pau. Sabe? Não é tipo assim, nossa, que coisa diferente. Não, pô. Não é, entendeu? Tudo bem que o Jake Gyllenhaal hoje tem 42. Eu acho que eles namoraram na época que ele tinha tipo uns 39 e ela 20. Sim, chutei idades aqui. Mas igual. 30 e poucos. Mas ela tinha. Era o dobro. Isso, exato. Igual a diferença de idade, ela continua a mesma, né? Ela tem 33 para 41 do Alonso. Mais ou menos 6 ou 7 anos, que era mais ou menos a diferença dela de Jake Gyllenhaal. Então, se ela tinha 20, Jake Gyllenhaal na época ele devia ter uns 27, e se ela deve ter terminado com uns 24, ele devia ter uns 30 e poucos. A diferença de idade é a mesma, entendeu? Então, acho que é isso. Os dois merecem ser felizes. Fico triste, pois é muito mais fácil entrevistar o Fernando Alonso do que a Taylor Swift. É porque o Fernando Alonso, por contrato, como eu posso dizer assim, obrigado a dar entrevistas com frequência, coletivos e tudo mais. Então é muito mais fácil a gente saber a versão da história dele. Do que a Taylor está... bom, acho que os estilos de vida também eles se complementam, né? Porque a Taylor Swift está em turnê mundial, né? O Fernando Alonso está em turnê mundial. Todo então, ano. Né? Todos os anos, no caso. Atletas, sabe? Exatamente. São pessoas que viajam e fazem disso sua vida, né? Ele inclusive pode dedicar uma música para ela. Não sei se ele vai conseguir, se ele vai ter essa capacidade musical, que é a que eu tenho, né? Mas se ele um dia quiser, dizer assim, ela dizer assim, onde é que tu tá? E ela dizer assim, eu tô em Birmingham fazendo um show. E ele, eu tô aqui em Londres, na sede da Aston Martin, vou dar um pulinho aí. Não, mas são 500 quilômetros. Não tem problema, pois eu corro demais, só pra te ver, meu bem. E ele manda o Roberto Carlos pra ela. Não tem, né? Pega aí, eu toda. Meu chapéu, agora tu foi longe. Agora tu foi longe, cara. Sabe? Que espetáculo. Viagens, a distância e tal. O amor é foda. Cara, é isso. Taylor Swift é a segunda ou a terceira fanbase mais apaixonada das redes sociais. Né? Perde só pro BTS e para umas outras nessa vibe, assim. Então, os Swifters são muito engajados. Olha só. E eu gostaria de ver ela dando opinião sobre o caso. Né? Ela falando, ela negando, entendeu? Porque eu acho que a gente vai... o lado saber. dela agora, né? Todo mundo já ouviu do Alonso. Né?
Porque assim, tipo assim, nada mais Alonso também do que ele ficar tipo assim, tem nada acontecendo, né? Mas é muito bom pra mim, tá ligado? Pô, certo. Até porque é o seguinte, né, meu? Ele ficou anos aí de coadjuvante na Fórmula 1 e agora ele tá entre os protagonistas, né? Então voltou pros holofotes e é uma coisa que não é comum. Um cara tão antigo na Fórmula 1 que já tava, sei lá, ano passado tava numa equipe bem meia boca e aí o cara ressurge numa equipe que ninguém acreditava que ia crescer tanto esse ano. Então, pô, já é inusitado por si só e ainda entra uma pauta dessas aí com uma cantora famosa e tudo mais e não tem por que ele, mesmo que ele queira, é bom pra ele ficar fazendo suspense. E é o seguinte, ó, recomendo a todos os nossos ouvintes a ouvir então o grande sucesso recente da Taylor Swift, que é Anti-Hero, anti-herói na tradução. Uma música bem boa, tenho ouvido por causa desse boato. Então, ao menos assim, ó, eu que não sou um Swifter, não sou um público-alvo, estou ouvindo Taylor Swift por causa de Fernando Alonso. Então Olha é aí. isso, né? Então, não é só Fernando Alonso que está se dando bem nessa história, tem plays meus na Taylor Swift em sua música anti-herói. E, cara, se for uma grande bobagem, é uma maravilhosa bobagem. E se não for uma bobagem, podemos ver, então, a Taylor Swift no paddock em breve, em algum país bizarro, sabe? Na Hungria, sabe? Aqueles circuitos em lugar maluco, assim. Acho assim, ó, eu vou abrir a tabela da Fórmula 1 aqui dos dias não, das corridas, porque é o seguinte, hoje, Azerbaijão, dia 30. Miami, dia 7 de maio, é uma data, pode ser que talvez a gente, né, pode ser que ela frequente o paddock. Emília-Romagna também é um bom lugar para frequentar o paddock. Mas, se esse boato não for desmentido até dia 28 de maio, às 10 da manhã do Brasil, que é no GP de Mônaco, que Mônaco, sim, é uma baita corrida para tu levar a nega véia, né? Love's in the air. Exatamente, tá. Porque daí, então, se não, porque eu ia falar assim, né, no GP da Inglaterra, Grã-Bretanha e tal, mas é 9 de julho, sabe? É muito longe Não, para fazer. se até Mônaco, se até, como é que é? Se isso tudo é só boato mesmo, Uhum. e até Mônaco quando estiver em pauta, é o momento de ele tentar alguma coisa. Isso, exato. É o momento de convidar. Convidar, porque, pô, se não conseguir ali é porque não consegue mesmo, né? Porque é Mônaco e... Enfim, cara. Cara, essa história é engraçada, meu. Essa história é engraçada e é o seguinte, meu. Não vejo outro motivo pra isso a não ser 2 semanas sem Fórmula 1 e a galera tem que inventar alguma coisa pra continuar. Pra continuar. Enfim, tendo entretenimento. Enfim, Fórmula 1, mas assim, ó, eu acho que Miami é o mais possível, ó. 7 de maio em Miami, tá? Eu abri aqui o site da Taylor Swift, então já nesse nível, Rodrigão. 7 de maio, ela tá em Nashville, no Tennessee. Olha aí, ó. Ó, Nashville to Miami flights. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem. Tem sem escala. Olha aí, ó. 2 horinhas, Ponte 2 aérea. horinhas, 2 horinhas pela Spirit Airlines, que deve ser uma low cost, né? Tu consegue. Então, se não tem American Airlines, pô, mas a American Airlines tem parada, tem que fazer. Não, mas tem um sem escala aí. 2 horas e meia de voo. Olha aí, ó. É a distância. É um saco? Saco. Dá pra ir entre um show e outro. Mas mas daria, né? Se quisesse muito, daria. O de 21 de maio já é mais difícil, porque é como ir no Emília-Romagna
e ela vai estar em Foxborough, em MA, eu não me lembro o que é MA estado, então não vou comentar. Então, acho difícil ela ir para a Emília-Romagna. Mônaco é 28 de maio, ela também tem show. Tem em NJ, também não lembro o que é, New Jersey? Não Nova sei Jersey, se é. pode ser. Não, mas é que é East Rutherford. É um estado, aqui Nova Jersey não é um estado, né? Não me lembro o que é também, NJ. Vamos ver Enfim, agora. ela vai estar na América e ele vai estar na Europa. Eu sei que tu já tá de saco cheio dessa pauta, mas peraí. Vamos ver aqui, ó. No Canadá, 18 de junho. Canadá também é possível. 18 de junho, ela tem show. Ela não tem show em 18 de junho. 18 de junho, ó. Olha aí, ó. E ela vai estar em Pittsburgh no dia 17. Ela tem 2 shows, 16 e 17, no Acrisure Stadium. Então, Canadá daria. Enfim, é isso. Tudo isso. E 17 ela vai estar onde? No 17 de junho? Isso. Em Pittsburgh, exatamente. Olha aí, ó. E daí o GP no 18 é o GP de... Canadá, é perto. GP de Canadá. É No mesmo continente, pelo menos. É no exato. continente. Para essa galera aí, se é no mesmo continente, é do lado de casa. Exatamente. É mais fácil que pra gente, né? Porra. Porque dia 9 de julho... 9 de julho ela tá em Kansas. 8 de julho ela tá em Kansas. Então ela tá distante da Inglaterra, né? Tá meio distante da Inglaterra. Sim. Não, aí não dá. Aí tem que atravessar o oceano. É. E a turnê dela ela não vai para a Europa ainda, né? Acaba a turnê dia 9 de agosto em Los Angeles. 9 de agosto. Então, daí senão ela teria que esperar, até coitado desse casal também, né? Pô, tem que esperar. Não, porque daí depois da Bélgica, 30 de julho, é só no final de agosto tem corrida, né? Então, mais um mesinho sem. Então, coitada dela, né? Não vai poder nem ir na Bélgica dia 30, por causa que ela tá onde? Não, dia 30 até ela tá em Santa Clara no dia 29. Até poderia ir pra Bélgica, mas dá trabalho. Será que ela ama tanto ele assim? Olha aí, ó. Aí tem que ver. Ficou amor, fica a prova. Enfim, é isso que eu tenho para dizer sobre isso hoje. Lembrando então para todo mundo que o próximo GP é o Baku, né? E depois temos Miami no outro final de semana. Miami para nós brasileiros já num horário muito mais saudável, que é às 4:30 da tarde. Certo? Rodrigão, últimas considerações? Dados do Azerbaijão, vamos falar? Vamos lá, eu tinha pulado essa parte, né? Vamos falar de dados do Azerbaijão rapidamente. Alguns números bacanas para a gente se espelhar. Coisa boa. Aqui, ó. Não estava cortado antes, quando eu falei que estava cortado. O que estava cortado era a minha tela, que está tão pequenininha que ela estava cortada. Viu só? Eu só me fiz de louco, porque eu olhei aqui e estava tudo certo. Pois é. Ó, pole de 2021, Rodrigão. Charlinho Leclerc. Pole de 2022. Charlinho Leclerc. Venceu uma dessas corridas? Não. Em 2021, 1:41.218. Em 2022, 1:41.359. Recorde da pista em 2019 do mesmo Charlinho Leclerc, né? 1:43.009. E a volta mais rápida de 2022, 1:46.046 do Checo Pérez. E aí vamos ver se segue confirmando o que a gente já tem visto, que é o carro de 2023 fazendo volta mais rápida que o carro de 2022. Acho que essa volta rápida aí, se tudo manter com temperatura e pressão boa, vai para 1:45 alto, tá? É possível. Porque essa pista, segundo o padrão das últimas corridas, essa pista é fácil de tu abrir, e se o Verstappen abre, daí ele não vai ficar gastando pneu para fazer volta rápida, né? Não. E o Pérez vai esperar até o último momento para fazer volta rápida. Agora, o de pole eu acho que faz parecido com o 2021.
O de pole eu acho que é 1,41 baixo ali, 1,41,100, 1,41,200 e alguma coisa. Acho que esse é meu palpite para minutagem de pole. Cara, deixa eu analisar a situação aqui para ver se eu concordo contigo. 1,43. Bom, pole 1,41 baixo é tranquilo. Agora, recorde da corrida. Cara, eu acho que essa pole aí, se for da Red Bull de novo, tá? Eu te digo que baixa para 1,40, mas ainda assim 1,40 alto ali, sei lá, talvez meio segundo. E na corrida, eu vou... Na volta mais rápida da corrida, eu vou chutar que baixa para casa de 1,45 também e meio ali. Acho que eu chuto que vai baixar meio segundo também. Mas Mas o recorde não bate. Não, o recorde não. O recorde é muito difícil, tá louco? Baixar 3 segundos não tem. Não tem como. Agora, o contexto de corrida tem que ser muito agressivo para fazer isso. Não vai. Não vai porque 3 segundos é muito, cara. 3 segundos numa volta, ainda mais para ritmo de corrida, é muito. Eu acho que baixa mais o tempo de pole, mas eu vou apostar em meio segundo aí para cada um. Beleza. Bom, é isso. Mais alguma coisa, Rodrigão? Acho que tá bom por hoje, né? Acho que tá bom por hoje. Podemos passar a régua, então. Maravilha, vamos lá. Expectativa aí para esse GP, então, do Azerbaijão aí de retomar aí agora a temporada. 2 corridas na sequência, se não me engano é 2 na sequência, depois falha um fim de semana e já tem de novo. Né? Outras 2, exatamente. Isso, Quer apostar a mais vencedor dessa corrida? Cara, essa corrida eu vou apostar só pela zoeira mesmo, eu vou apostar no Checo por ser o cara aí que é o rei das ruas, né? Mas só pela zoeira mesmo. Eu acho que com essa... Eu vou anotar aqui, ó. Aposta teu Rod, aposta teu pódio aí. Tá, o meu pódio vai ser o Checo, primeiro. Segundo lugar, o Alonso. E em terceiro lugar, o Hamilton. E eu quero que o Verstappen não termine para embolar mesmo os pontos. E por isso que eu quero que o Checo e o Alonso e o Hamilton pontuem. Volta rápida Volta rápida do Checo. Do Checo. Ó, eu acho que, munido pelo amor, pela força do amor, Alonso primeiro. Acho que o segundo é do... Segundo do George. Olha aí. E o terceiro do Pérez. O Verstappen vai bater. Volta rápida do George. É isso que eu acho. Isso ia ser massa, hein? Isso ia ser massa. Que eu acho. Isso aí era uma... Isso aí seria uma bela de uma virada aí. O segundo piloto da Red Bull e da Mercedes, né? Segundo que já há muitas teorias aí de que Russell estaria sendo o primeiro piloto já sendo preparado para ser o primeiro piloto. Né? Mas enfim, é papo para outro programa. Seria massa esse pódio aí. Ainda sobre eu não querer apostar de verdade, assim, e a minha aposta ser muito mais na zoeira, assim, né, para embolar mesmo o campeonato. Essa questão do pessoal dizer que vai guardar os upgrades, que vai deixar para depois, a McLaren ser a única que meio que diz ali que não tem problema botar agora. A gente sabe que na prática, 2 semanas parada, o pessoal ficou trabalhando, ficou desenvolvendo o que podia e que pode surgir aí alguma surpresa, então eu não aposto em absolutamente nada. Não apostarei dinheiro em absolutamente nada, porque pode tudo ter mudado, né? A gente não sabe como é que os carros estão se comportando. Exatamente. Uma pausa tão longa. Na Fórmula 1 os caras falam uma coisa e fazem outra, né? Então é bem possível que a própria McLaren seja blefe, como tu falou antes. Tem uma coisa que
todo mundo elogiou esse, entre aspas, pausa que acontece por causa que era para ter um GP da China que não está tendo por causa da política de Covid-0, que estava tendo até pouco tempo lá e tal, então não tinha tempo hábil para fazer uma corrida lá. Mas as equipes gostaram, tá? As equipes aprovam essa pausa, assim, faz 3 primeiras corridas e dá uma pausa, assim, para ver o que vai acontecer, e depois toca ali pau, dá mais uma pausazinha. Talvez vai ficar, hein? Talvez fique, hein? Talvez fique nesse formato, assim, as equipes gostaram. Enfim. Eu acho importante, eu acho interessante. Eu acho interessante porque ele tem corrida o ano inteiro, né? Agora eu te atropelei 2 vezes, ou tu me atropelou 2 vezes, mas eu acho que é o famoso delay, né? Então já que eu tô falando, eu vou seguir. Mas eu acho que sim, faz sentido e talvez seja importante pelo fato de que começa o ano e o intervalo ali entre uma temporada e outra, a gente sabe que é o tempo que o pessoal tem para desenvolver e corre, e sempre tem atrasos, a equipe quanto menor, menos recursos tem, e o tempo é sempre inimigo deles, né? Então acho que é interessante sim, faz uns 3 GPs, ali, talvez no máximo 4, dá uma pausa de 2, 3 semanas para enfim, fazer o que tiver que fazer e vamos de novo. Eu acho que é bom para a Fórmula 1 quanto o esporte como um todo, assim, porque dá a chance de equilibrar, né? Claro, todo mundo vai poder trabalhar, quem está na frente vai poder trabalhar também, mas pensando sempre nos menores poderem chegar, e eu acho que é um tempo importante assim, para poder fazer o que sempre fica para trás atrasado. Que fica atrasado com os atrasados. Bom, é isso, Rodrigão. Ficamos por aqui nessa semana. Um prazer maravilhoso estar mais uma semana com você, falando de Fórmula 1 e de romance, por que não, aqui com você. Olha aí, hein? Lembrando a todos que o Carreteiro F1 é um podcast independente e você pode nos ajudar em canalcarreteiro@gmail.com, que é o nosso Pix maravilhoso. Pode mandar o valor equivalente de 1 litro de óleo, uma pastilha de retrovisor comprada no sinal, ou mesmo, né, o valor de 4 morangos, R$20, certo? Pastilha de retrovisor é aquelas balinhas que o pessoal bota no retrovisor, para ver se tu comprar Não era essa a minha intenção. O pastilha de retrovisor, eu estava pensando quando o pessoal vendia os retrovisores, não, para-brisa. Dos para-brisa, sabe? Tem a pastilha porque tu põe... palheta de para-brisa, meu Deus do céu, velho. Vai, eu errei tudo. E tu tentou fazer uma interpretação que foi boa, inclusive. Eu tentei buscar, assim, sei lá, pastilha, bala, né? Porque podia ser aquele Mentos, né? Aquele drops, aquele Mentos que assim, fica no... Tem umas balinhas bem ruins que o pessoal botava no retrovisor ali, que era de eucalipto, acho que era. Meu Deus, que coisa horrível. Pastilha de vô, né? Fiquei tentando entender o que eu queria dizer, mas nessa eu confesso que tu te puxou. Mas não, eu não alcancei, e parabéns, tá ligado? e não alcancei, parabéns. Bom, é isso. Siga nas redes sociais, dê os likes e dê as notas que a gente merece, ou seja, todas no máximo e todos os likes. Ok? Até a próxima edição. Tchau! Tchau!